Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. Pronto, hoje nós vamos trabalhar o Nietzsche, certo? O Nietzsche, pessoal, ele é um conteúdo que ele pega filosofia e sociologia, certo? Porque ele é o início, praticamente, da filosofia contemporânea e também o início da sociologia contemporânea. Porque quando a gente vai para a filosofia, a gente vai ter como destaque Sartre, Bourdieu e o Foucault na sociologia, na filosofia, né? E na sociologia, a gente vai ter a escola de Frankfurt. São os grandes expoentes do século da produção filosófica do século XX, certo? E o Nietzsche, ele é o cartão de visita, pessoal. Ele é a apresentação, beleza? E, inclusive, uma curiosidadezinha. O Nietzsche foi o único filósofo que sobreviveu ao Bolsonaro, né? Desculpa, eu estou falando de Bolsonaro em termos do Enem. Os 4 anos de Bolsonaro, a gente teve a saída dos filósofos clássicos. Eles não apareceram na prova. Marx, Weber, Platão, Aristóteles, eles deram uma sumida. As questões do Enem durante esses 4 anos foram mais contextualizadas do que propriamente teóricas, né? E o Nietzsche continuou caindo e continua. Então, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam tudo bem aí, viu? Então, o que é que vai acontecer? A minha ideia é que vocês hoje aproveitem o máximo, certo? Vou dar uma dica, certo? O Nietzsche é muito bom como fonte filosófica. A gente teve, se eu não me engano, vou confirmar depois, mas se eu não me engano, são 32 redações nota 1000 que se for utilizado o Nietzsche, beleza? É um pensamento bem vasto, então o máximo que vocês conseguirem entender para mim já é de bom tamanho. Se sobrar tempo, né, como essa aula é mista, filosofia e sociologia, a gente está chegando na idade contemporânea na filosofia, né? A gente passou aula passada pela crítica da metafísica, vimos um pouquinho de Kant, certo? Mas quando a gente for fazer a revisão, aí eu prometo pegar o Kant, Pascal e o Francis Bacon, beleza? Francis Bacon mais comum em Enem do que o Kant e o Pascal. Mas vamos para o Nietzsche, certo? Então, assim, pelo menos no que eu vi dos últimos 15 anos do Enem, então de 2009 para cá, certo? De 2009 para cá, nós tivemos, olha o número, pessoal, nós tivemos 68 questões que envolvem o pensamento de Nietzsche. Dessas 68 questões, 22 caem falando do Nietzsche, certo? E todas as outras ou colocaram pensadores replicando o pensamento dele ou contextualizaram a questão com Nietzsche. Então, é de suma importância a gente entender ele, beleza? Para a gente começar, eu vou dar 2 referências, beleza? 3 coisas para quando eu for explicando, como a maioria de vocês já estão bem fera na parte de filosofia, então, quando eu for explicando o pensamento do Nietzsche, certo? Aí vocês vão sempre tentando capturar 3 coisas. Schopenhauer, certo? E o Aristóteles influenciam muito ele. Então, sempre que você tiver uma duvidazinha no Nietzsche, dá uma lembrada do Aristóteles, a questão da experiência, das nossas experiências, né? Schopenhauer eu vou explicar agora. E ele é um crítico de Sócrates e Platão, beleza? Então, sempre que você ficar em dúvida numa questão do Nietzsche, você tem essas 4 informações, beleza? Schopenhauer a gente vai ver a primeira vez comigo hoje. Então, você vai ter uma queda do Nietzsche para Aristóteles e uma crítica, até porque a base da filosofia nietzschiana é a crítica a Sócrates e Platão, beleza? Vamos lá, vou começar falando nisso. Então,
A princípio, a gente vai falar os espíritos da existência. Beleza? Falou o que foi isso aqui para o Nietzsche. Antes de mais nada, vamos fazer aquela primeira teoria que eu disse. O Nietzsche nasceu em 1844, certo? E morre em 1900. Né? Então, ele morre aos 56 anos, passou cerca de os últimos 3 anos bem doente, inclusive catatônico, né, quando vai morrer. E o Nietzsche tem 2 versões curiosas do Nietzsche, não é? É curioso, porque a primeira fase do pensamento nietzschiano é bem negativa. Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui para vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Muito negativa de eu explicar porque a irmã de Nietzsche se apropriou dos textos, na linguagem popular de hoje, dos direitos autorais do Nietzsche, certo? E o Nietzsche foi muito mal interpretado. As primeiras pessoas que tiveram contato com Nietzsche interpretaram muito mal ele, inclusive, muita gente chegou a dizer que boa parte da filosofia de Hitler era baseada em Nietzsche, até porque a irmã do Nietzsche era tendenciosa ao nazismo, certo? Mas, ali pela década de 30, a gente já teve as primeiras pessoas, filósofos, como o Freud, por exemplo, que se aprofundaram na obra do Nietzsche e começaram a fazer a interpretação devida. Nietzsche era formado em filologia. Filologia é o estudo das escritas clássicas. Destaca aí para a Bíblia, né? Mas as outras escritas, né? Com filosofia e etc. Com menos de 25 anos, ele vira professor universitário, né? Ele leciona na Faculdade da Basileia, na Suíça. Depois passa um bom tempo na Itália, onde ele vai fazer boa parte da sua obra. E, por fim, não é? Ele contextualiza os seus livros, que são, na verdade, a tragédia do mundo moderno, Ciência Gaia, Assim Falou Zaratustra, O Anticristo e É Tu Homem, certo? Então, eu vou destacar 4 pontos que são corriqueiros nas provas do Nietzsche. A gente vai ver aqui. A explicação vai ser um pouco ampla, justamente para vocês ganharem um embasamento muito bom
para a parte de filosofia na redação. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu falar do Schopenhauer. Vocês já devem ter escutado que Sartre é o pai do existencialismo. Na verdade, pessoal, o existencialismo ele é um pouco mais antigo. O existencialismo ele foi trabalhado a princípio pelo Nietzsche, pelo Schopenhauer, pelo Tolstói, pelo Dostoiévski, certo? O Sartre se destaca porque ele é a primeira pessoa a usar a palavra existencialismo. Mas todos esses pensadores, como Nietzsche, eles se preocuparam em entender a existência humana, né? Quais os fins da existência humana? Para que a gente está aqui? Por que a gente se comporta de determinada maneira? O Schopenhauer era bastante pessimista. Então, presta atenção nisso, para a gente basear. Eu vou dar uma teoria do Schopenhauer, e dessa teoria a gente vai começar a entender como era que o Nietzsche pensava. O Schopenhauer dizia o seguinte, que o homem, ele nasceu para a infelicidade. É uma palavra forte do Schopenhauer, mas presta atenção. Então ele vai dizer, na verdade, o Schopenhauer, que a infelicidade é muito presente na nossa vida, né? Se o Schopenhauer fosse dar uma aula sobre depressão, ele ia dizer o seguinte, olha, o primeiro passo para você se libertar da depressão, uma terapia com o Schopenhauer, ele ia dizer o seguinte, aprenda que você é infeliz e imperfeito. Né? Schopenhauer vai dizer que a grande crueldade que se fez com o homem ocidental foi a provocativa de que a gente pode ser constantemente feliz e perfeito. Essa provocativa que nos foi lançada na cultura ocidental judaica cristã, segundo Schopenhauer, foi quem estragou a gente. Né? Porque nós somos seres humanos que nós ficamos obcecados por uma perfeição e obcecados pela felicidade, que o próprio Aristóteles já tinha dito que é uma coisa passageira. Então, essas ideias, por exemplo, um marido perfeito, uma família perfeita, filhos perfeitos, um trabalho perfeito, né? Isso não pode ser colocado como rotina. Se você tentar colocar isso como filosofia de vida, a sua vida vai ser de frustração. Schopenhauer vai dizer. Schopenhauer usa até uma matemáticazinha. Schopenhauer disse, olha, existe uma coisa que é mais poderosa do que nossa mente. Só existe uma coisa. É uma coisa chamada vontade. A vontade, não é? A vontade é uma coisa que nós não conseguimos controlar. O máximo que você pode fazer é tentar contê-las. Mas ninguém consegue evitar o ato de você ter vontade. As vontades, elas são intrínsecas à existência. Quem existe tem vontade de algo. Aí o Schopenhauer faz uma conta prática. Schopenhauer diz, olha, presta atenção. Tá certo. Deixa eu ajeitar aqui para aumentar a letra. Então vamos lá. O Schopenhauer vai dizer, olha, imaginem 100% de suas vontades agora. Imagine 100% das vontades que a gente tem. Quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está dirigindo, quando a gente está pensando. Aí Schopenhauer vai dizer, olha, 40% são impossíveis. Pronto. A gente vai ter que conviver com isso. 40% de coisas que a gente quer é impossível. Por exemplo, talvez algum de nós quisesse ser imortal. Né? Queria viver 100 anos, imortal. A gente não vai conseguir. Talvez a gente tenha vontade de viver num mundo perfeito. Não vamos conseguir. Então, 40% de nossas vontades, elas caem na impossibilidade. São impossíveis. 20%, elas são proibidas. Quem aqui nunca teve uma vontade que é proibida? Né? Nós já tivemos vontades e muitas das nossas vontades são proibidas. Proibidas seja por lei, seja por convenções sociais, seja por cultura. Então, só lhe sobraram 40%. 20%, elas são possíveis, mas a gente não alcança. Né? Elas são possíveis, mas a gente não alcança. Eu quero ser milionário. Né? É possível? Claro. Eu jogo na loteria, eu trabalho de manhã, tarde e de noite, mas é pouco provável que eu consiga. Então, a gente caiu para 20%. 40% são impossíveis, 20% são proibidas, 20% são improváveis.
Então, Schopenhauer vai dizer, olha, fantástico, sobrou 20%. Então, 20% de nossas vontades, elas vão ser alcançadas. Mas ainda tem uma notícia ruim. Schopenhauer acredita que cerca de 10% a gente alcança, mas não se satisfaz. Todo mundo aqui já desejou alguma coisa, e quando conseguiu, não era o que você imaginava, você não se satisfez. Você às vezes quer passar num curso, faz o vestibular, consegue, e quando chega lá não é o que você quer. Então, o Schopenhauer vai dizer, olha, sobraram 10% de nossas vontades. E possivelmente, esses 10% das nossas vontades que nós alcançamos, quando são comparadas com as outras, que a gente não conseguiu, elas são simples. Então, já imaginou? Nós, na nossa vida, o nosso destino é a gente alcançar 10% de nossas vontades, lembrando que são as vontades mais simples que a gente vai conseguir atingir. Olha a visão de Schopenhauer sobre o mundo, sobre a nossa existência. E o Schopenhauer vai dizer, olha, se você viver a vida sem ter essa consciência, aí é uma vida de frustração. Já o Nietzsche, chegando nele, o Nietzsche concorda com o Schopenhauer, só que o Nietzsche, ele gosta de nivelar. O Nietzsche diz, olha, nós temos que aprender uma coisa, que nós somos imperfeitos e incompletos. Pronto. Então, nós temos que viver uma vida tendo a ideia que nós vamos ter momentos bons e ruins. Ele não é como o Schopenhauer, que diz que a maioria das coisas são ruins. Mas o Nietzsche diz que existem as duas probabilidades. Não é? Então, vamos começar a tentar entender como ele pensa o mundo. Ele está baseado no Schopenhauer. Essa coisa do mundo ser imperfeito, vocês vão entender que é o que ele chama de amor fati. Que é amor fati, que eu vou falar no final, mas eu vou dar uma antecipada. Amor fati, para Nietzsche, é você ter o amor pelo destino da vida. É você saber aproveitar o que a vida lhe deu. Ela vai lhe dar coisas boas e coisas ruins. E é você amar a sua vida. Né? Que ele vai dizer no futuro que a essência da existência é a gente ter uma paixão pela vida. Porque quando a gente se apaixona pela vida, a gente vai conseguir amar a vida como ela é. Ou seja, com coisas boas e com coisas ruins. É assim que a gente vai viver. Tranquilo? Então, primeiro, a gente vai pegar o seguinte. A gente vai falar primeiro numa obra do Nietzsche, para a gente entender. Vou dividindo por pontos. Eu vou começar a falar na teoria dos espíritos. A teoria dos espíritos. O que é que diz essa teoria? Essa teoria vai dizer o seguinte, para a gente começar a entender a filosofia dele. Ele vai dizer que nossa existência, ela historicamente, desde que o mundo foi criado, desde o momento em que nós existimos, certo? A gente vai ter que entender que nossa vida, nossa existência, ela é guiada por dois espíritos que estão em nossa parte, que fazem parte da gente. Quando a gente nasce com dois espíritos. Um espírito dionisíaco, um espírito dionisíaco e um espírito apolíneo, certo? Que vem de Apolo e Dionísio. Quando a gente lembra de Dionísio, o que é que a gente... Quando a gente lembra de Dionísio, o que é que a gente lembra? Quando a gente lembra de Dionísio, a gente lembra do deus do vinho. Festa, né? Nós temos três imagens que lembram Dionísio. O vinho, o segundo símbolo de Dionísio é uma criança, e o terceiro símbolo de Dionísio é uma pantera. A pantera era extremamente exaltada pela beleza. Dionísio é nosso lado belo. A criança é o nosso lado puro. É o nosso lado puro, inocente. E a terceira, que é o vinho, é o prazer. Então, nós temos uma beleza própria, nós temos pureza
E nós temos saciação de prazer. Mas tem uma lembrança. Vamos para as lembranças? Primeiro, a minha especialidade que eu sei. Não bebam demais. Né? A bebida. Lembrem-se que Nietzsche adorava recitar isso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então ele vai dizer, você não pode extrapolar no vinho. Você não pode extrapolar no prazer. Ele pode ser nocivo, violento. A pantera é bela, mas você não pode se aproximar demais dela. A criança é inocente, mas você não pode deixá-la sozinha. Qual é o perigo desses 3 itens de Dionísio? O limite. Aí, agora vocês entendem o nosso lado apolíneo. Qual é o símbolo de Apolo? Sol. Luz. Luz dá ideia de quê? Clareza, razão. Né? Qual é a arma de Apolo? Alguém lembra? É um arco e flecha, que simboliza o quê? Limite. Você consegue limitar, não é? As coisas. Galera, o nosso lado apolíneo é o nosso lado racionalizado. É onde fica a nossa razão, é onde fica as convenções sociais, é onde fica o aspecto moral, não é? É onde fica o aspecto racionalizado. E o apolíneo é onde fica nosso espírito natural. É no apolíneo onde fica nossos sentidos, amor, paixão, certo? Loucura, prazer. Também. Se baseia muito nisso em ver. Então, vamos lá. Então, o que foi que aconteceu? Então, o Nietzsche, ele nos traz a ideia de que nós somos, nossa existência, ela é isso daqui. Isso daqui. Certo? Nós somos oriundos disso. Né? A tragédia dos espíritos nos faz o ser. Por exemplo, a gente vai falar numa questãozinha muito comum hoje em Enem, mas vamos falar aqui primeiro. Beleza. Mas onde é que está o problema? Aí daqui a gente vai tirar o quê? Sócrates e a crítica ao Platão. Qual é a crítica que ele faz a Sócrates e a Platão? A crítica que ele faz, pessoal, presta atenção. Vocês sabem que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Não é isso? Nós, do mundo ocidental, nós somos filhos do pensamento grego. E quando eu falo em pensamento grego, a grande referência histórica que nós temos, quem é? É Sócrates. Não é? Quando eu falo no pensamento grego, a primeira coisa a se pensar o homem, o que ele é, né? Conhece-te a ti mesmo, não é isso? E o Platão foi aluno do Sócrates. Então, pessoal, literalmente, viu? Uma das traduções, o Nietzsche apela para chamar os dois de filha da puta. Literalmente ele chama. Porque ele vai dizer que o que foi que esses caras fizeram? Eles exaltaram a racionalização. Ao exaltar a racionalização, a herança que Sócrates e Platão nos deixou foi isso daqui, ó. Para Nietzsche, Sócrates e principalmente Platão assassinaram Dionísio. Assassinaram o nosso Dionisíaco. Quando eles fizeram uma extrema exaltação à racionalidade, colocando a vida real. Você não lembra que a vida real para Platão ela é falha? Não lembram disso? Né? Ela é imperfeita, ela é falsa. Então, quando essa ideia é corroborada, e principalmente na Idade Média, vocês estão afiados, quando Santo Agostinho protocola isso, lembra que Santo Agostinho disse que nossa vida é uma vida de pecado, nós somos filhos do sexo, né?
Nós somos a herança do pecado de Adão. Aí Santo Agostinho diz que nós temos que passar toda uma vida temente a Deus, para lá no final a gente ser perdoado. Pronto. É aí que o Nietzsche diz que foi a partir daí que o homem ocidental foi criado. E agora vocês entendem porque o homem ocidental ele é decadente. Qual é a decadência do homem ocidental? Da nossa vida, existência no mundo ocidental. A nossa decadência, número 1, está no Sócrates e no Platão, que exaltaram a razão se sobrepondo à nossa natureza. Então, o que foi que aconteceu? Se você prestar atenção, o Nietzsche vai dizer que todas as nossas características naturais, loucura, amor, devaneio, paixão, prazer, foram ridicularizadas, mas principalmente foram desabilitadas moralmente pela razão. Não é? Se você prestar atenção, ou seja, por que o homem ocidental está fadado à decadência? Pela ausência do lado apolíneo, pela repressão que nós fazemos ao lado apolíneo, tendo que viver uma vida totalmente de castração. Olha um exemplo que o Nietzsche dá mais ou menos. Nietzsche diz, imagine você tendo vontade de fazer uma necessidade fisiológica, que é uma necessidade do corpo. E imagine você sendo impedido. Você querendo ir no banheiro e os caras dizendo, você não vai no banheiro. Aquilo dali provoca toda uma violência no seu corpo. E ele vai dizer que é isso que acontece com o homem ocidental. Ele é constantemente violento por ter que punir a sua natureza. Então, a racionalidade, ao invés de compartilhar o espaço com nossa natureza instintiva, ela castra, né? Ela proíbe. Ou seja, se você pegar na nossa convenção social, na nossa maneira de viver, na nossa moral, nos nossos costumes, você vai ver que tudo que está ligado à nossa essência natural é tido como loucura, excesso, crime, pecado, não é? Ou seja, a ideia do Nietzsche é a ideia de que o nosso lado dionisíaco ele foi violentado pela extrema razão. Então nós viramos o quê? Nós viramos seres humanos que vivem uma vida sem conseguir aproveitar o máximo dela devido à extrema racionalização. E essa extrema racionalização, ela tem uma ligação direta com a genealogia da moral. A genealogia da moral, ela tem uma ligação direta com Platão e Sócrates, não é? Deixa eu te explicar. É um misto de Platão, Sócrates e Egito. Preste atenção. Você não lembra que eu falei isso na metafísica? Está lembrando da metafísica? Você lembra que eu comentei que Platão, de certa forma, ele dá um pontapé na metafísica. Lembre-se que Sócrates que Nietzsche é inimigo da metafísica. A metafísica é aquela ideia de que isso não é o limite, tem algo além da física. E quando você pega, preste atenção, quando você pega o Platão, você não lembra que Platão diz que nós nunca vamos encontrar a verdade aqui, só em outro plano, a verdade não só vai estar em outro plano, no mundo ideal, beleza, guarda essa informação. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho, que nessa obra aí, Nietzsche vai dizer da onde surgiu a moral. Essa moral que nos impõe, que nos regra, essa moral que nos induz a tomar decisões, a fazer escolhas.
Da onde ela surgiu? Da morte do pensamento dionisíaco, por Platão e Sócrates, e a instalação da nova moral. E como vai ser a instalação dessa nova moral? Vamos comigo. Olha, vai acontecer no cativeiro hebreu. Vocês lembram historicamente, creio que a maioria é cristão, vão se lembrar do cativeiro hebreu, quando os hebreus são aprisionados no Egito. Não é? Ora, vocês vão entender outra curiosidade. Lembrem-se que Platão e Sócrates são a maior referência do monoteísmo. Vocês vão ver por quê. Platão é a maior referência do monoteísmo. Toda religião monoteísta ela é platônica. Já eu vou falar para vocês. Antes dos hebreus, vocês lembram que as religiões eram marcadas pelo politeísmo. Vocês lembram disso? Lembram? Inclusive, os hebreus eram politeístas. Você sabe o que as religiões politeístas tinham em comum? A ideia de você venerar o sobrenatural e você venerar os deuses em busca de quê? Porque o Nietzsche vai dizer que o politeísmo ele fazia mais sentido do que o cristianismo. Aí vocês vão entender de onde vem a rixa dele com o cristianismo. Inclusive, em todos os livros deles, ele exalta Cristo. Para ele, Cristo é o super-homem. Só que os homens distorceram a ideia de Cristo. Ele é fã número 1 de Cristo. Olha a curiosidade, não sei se vocês vão entender. É pesado. Cristo não era cristão. Cristo não foi cristão para Nietzsche. Aí vocês vão entender. Por isso que o ateísmo de Nietzsche, para quem nunca leu, é ateu, é ateu. Aí vocês vão entender diferente. Nietzsche era o fã número 1 de Cristo. E no final da aula vocês vão entender quando ele disse que Cristo não era cristão. E o politeísmo fazia sentido. Por quê? Porque as divindades que se seguiam no politeísmo, adivinham só, por que se seguia divindades? As divindades, elas estavam ligadas ao plantio, às cheias dos rios, à chuva. Ou seja, as divindades estavam ligadas à benevolência do mundo, à felicidade, pessoal. Então, olha a curiosidade. As religiões politeístas, elas pregavam a felicidade da vida. Você seguia os deuses para que os deuses fizessem sua vida feliz. Essa é a essência do politeísmo. Agora vocês vão entender a decadência dele. Imagine que você está num cativeiro hebreu. Imagine que eu, Expedito, sou um escravo hebreu. Aí pensem comigo aqui. Meu bisavô foi escravo. Meu avô foi escravo. Meu pai foi escravo. Eu sou escravo. Meu filho é escravo. O meu neto é escravo. Provavelmente meu bisneto também. Se eu olhar para a minha linhagem lá atrás, e se eu olhar para a minha próspera linhagem, eu só consigo ver escravidão. Eu consigo ver felicidade e escravidão. Então, presta atenção. Então, nós tivemos, durante o cativeiro dos hebreus, uma decadência gigante do politeísmo. As pessoas começaram a abandonar literalmente a religião. Os sacerdotes hebreus, que viviam como escravos no Egito, começaram a perder poder. Aí agora, vamos para um toque de mágica. Mas antes de mais nada, a gente está em que território mesmo? Egito. Beleza. O Estado do Egito é guiado por um faraó, não é? Nós vamos ter uma mescla, certo? Lá na frente do que acontece no Egito, com o pensamento platônico vão se fundir lá na frente. E o que foi que aconteceu no Egito? Simples. Vocês lembram que existia uma cultura egípcia de quando você morrer, sua alma era contrastada com uma pena. Você lembrou dessa história?
lá no ensino fundamental, quando você morria, sua alma e a pena eram pesadas. Se sua alma pesasse mais que a pena, você passaria a eternidade sendo castigado, sofrendo. Se sua alma fosse mais leve do que a pena, você iria para o mundo de bonanças. Por isso que os caras eram enterrados com ouro, com tudo no mundo, né? Os ricos da época. Beleza. Uma linguagem bem popular, vamos dizer o que aconteceu. Os sacerdotes chegaram para o povo hebreu, num momento de extrema decadência do politeísmo, e disseram o seguinte: opa, galera, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Notícia ruim. Tá vendo essa vida aqui, ao redor da gente? Fudeu. Acabou-se. Não adianta. Não adianta a gente se rebater. Mas, no Velho Testamento está lá. Um ser superior, que ainda não era o Deus, porque era politeísta, nos deu a possibilidade de vingança. Nós vamos ter uma vingança. Não é nessa vida, mas é na outra vingança. Juízo final, pessoal. O juízo final foi criado durante o cativeiro do hebreu. É a primeira vez que aparece o juízo final na religião hebraica. No dia do juízo final, nós que fomos explorados e pobres, nós vamos nos vingar dos nobres, dos ricos, dos que exploram, não é? Lembram dessa passagem bíblica? É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Galera, nesse exato momento foi criada a moral racionalizada do mundo ocidental, a moral de rebanho. Quem rege o Ocidente é a moral cristã judaica, pessoal. Quem rege o Ocidente? Uma moral do fraco, do oprimido. Uma moral daquele que foi explorado. Pessoal, como é que a religião cristã explode em Roma? Os pobres. Com que discurso? A vida de sofrimento, ela vai ser recompensada no reino dos céus. Então, a partir disso, o que o Platão vai dizer é que quando a teoria apolínea racionaliza essa teoria cristã, que o Augustinho começa a fazer, o Aquino também faz, que é justamente fazer o quê? Racionalizar. Quando essa doutrina socrática e platônica se unem à teoria do juízo final, foi criada a moral do mundo ocidental. E qual é a moral do mundo ocidental? É a moral do fraco. Quem é a moral do fraco? A moral cristã. Daí vem a crítica de Nietzsche ao cristianismo. Não é? Por quê? Porque, segundo ele, vou falar agora, a moral de rebanho é a moral do fraco. É a moral do escravo. Ou seja, o que foi que aconteceu? Os sacerdotes da época fizeram com que a fraqueza virasse uma virtude, pessoal. A fraqueza virasse uma virtude. E a força, é tanto que palavras como força, virilidade, coragem, prazer, são vistas como um pecado, não é? E palavras, então o que foi que Nietzsche disse? Que isso é terrível. Por isso que ele está dizendo que a moral do mundo ocidental é uma moral decadente. Por que é uma moral decadente? Porque é a moral do fraco. É uma moral que a gente exalta a fraqueza. A gente exalta a dor. A gente exalta o sofrimento. E isso foi racionalizado. Não é? Isso virou uma convenção social. A extrema racionalização da moral de rebanho,
que é a moral do fraco, do povão, a moral dos escravos. Se transformou a fraqueza numa virtude. É tanto que as palavras clássicas da nossa moral, qual é? Humildade e não riqueza. É ou não é? Sofrimento e não prazer. A gente botou na cabeça que tudo que é sofrido é melhor. Olha só o que Nietzsche está dizendo. Nietzsche está contestando essa moral. Porra. Ele está dizendo, mesmo a moral que a gente segue. É uma moral que diz que tudo para ser bom tem que sofrer. Quer dizer que eu não posso fazer as coisas com prazer. Quer dizer que nada pode ser fácil para mim. Porque para o rico, óbvio, tudo é fácil. Aí o Nietzsche vai dizer, não, quer dizer que eu tenho que sofrer. Eu sou obrigado a me martirizar, a silenciar, a pacificar. A palavra mágica que surge daí, Nietzsche odeia, resiliência, que é uma das palavras-chave da moral cristã judaica. Então, a ideia do Nietzsche é tentar mostrar que nós somos adeptos de uma moral decadente. Daí ele está dizendo, olha, a moral do mundo ocidental é uma moral decadente, que é uma moral fraca. Porque a moral do forte virou o quê? Feia, pecaminosa. A moral do forte é a moral do nobre, é a moral do rico, não é? Ela praticamente se desmantela. Por exemplo, eu dou 3 imagens a você. Imagem número 1. Você vê um jovem descendo uma escadaria de uma formatura de medicina. Festa, uísque, champanhe, tudo que tem direito. Do outro lado, você vê uma menina se formando uma pedagogia, num curso de letras, e lá embaixo sua mãe, doméstica, esperando. Moralmente, a gente se apega a qual das duas situações? A da menina. Né? Um rico num risote, tomando água de coco numa rede. Um pobre agonizando no corredor do hospital. Você se apega moralmente a quem? Ao pobre. Aí Nietzsche diz, porra, então nós somos fracos, porque nós somos guiados por uma moral do fraco. Uma moral que exalta a debilidade. Por quê? Porque eles precisavam da fé dos escravos. Então, a nossa moral do mundo ocidental é uma moral de escravo. É uma moral de penúria. Faça o seguinte, todos vocês moralmente ficaram com a segunda imagem. Ficaram com um rapaz doente no leito e ficaram com a menina da doméstica. Aí deixa eu fazer uma pergunta a você. Nada impedia de vocês terem escolhido a primeira opção. Eu vou ficar com a festa do menino. Ora, medicina. Ora, uísque, champanhe, cerveja, festa. Ora, eu vou ficar com o senhor que está lá na rede, não é? Porque ali é prazer. Eu queria um tanto daquele. Mas, por que a gente não diz em público aqui que fica com a primeira? Para não ser punido moralmente. É ou não é? Com que cara a gente vai ficar se eu disser que eu fiquei com o menino da festa de medicina? Nada, aquilo ali é festinha michuruga. A festa aqui, como é festa boa e massa. Mas moralmente eu vou ser penalizado na hora, não vou? Eu vou ser intimamente punido, com olhares, com cochichos. Eu vou ser penalizado imediatamente. Então, o que é que acontece? Segundo Nietzsche, o problema é que nós fomos guiados para uma moral decadente. Uma moral decadente. E agora começa a ele falar justamente daí. Né? Quando ele vai dizer o seguinte, pessoal, o problema da crítica do Nietzsche é porque o cristianismo se transformou numa prisão moral. Ou seja, ao seguir a moral cristã, nós estamos literalmente abandonando a palavra liberdade. Por isso que ele vai dizer o quê? Livre-arbítrio é um ato falho. Não existe livre-arbítrio com Nietzsche. Como é que existe livre-arbítrio? Se existe uma moral que está dizendo aqui a você o que é correto.
Livre-arbítrio era se você tivesse escolha sem punições morais. Não era? Mas como é que é um livre-arbítrio? Se eu escolher uma coisa, eu vou ser agraciado. Se eu escolher a outra, eu vou ser punido. Então, o Nietzsche, ele exalta essa decadência do homem desvalorizar a vida. O homem desvalorizar a vida. Tem uma frase do Nietzsche que ele disse uma certa vez, acho que vocês vão lembrar, numa das suas biografias, ele estava num bordel na Itália. Bordel mesmo, cabaré mesmo. Estava lá bebendo, gostava muito do Nietzsche. Supostamente sua doença começou por causa de uma sífilis. E o Nietzsche escutou um grito agonizante. E quando ele sai na porta, era um padre que tinha caído de uma torre, possivelmente consertando um sino. Ele despenca da torre e Nietzsche saiu do bordel porque escutou o grito. E viu o homem morto. Quando ele entra, né, ele pega uma folha, um papel, e ele escreve uma frase que também é muito mal interpretada, mas hoje vocês saem daqui lembrando dela, que é uma frase que diz o seguinte: eu só confio no homem que cai do penhasco dançando. Eu só confio no homem que despenca do penhasco dançando. Aquele homem, eu acredito nele. Preste atenção. Se nós nos dedicamos a uma moral cristã judaica a vida toda, imagina um padre. A interrogação de Nietzsche, sabe qual foi? E por que ele gritou quando caiu? Ele não passou uma vida doutrinada pela moral cristã? E a vida da moral cristã não é direcionada no pós-vida? Não é? Eu não vivi minha vida toda em uma conduta. Minha vida toda foi uma aplicação para eu ir embora para a salvação. E por que quando eu estou caindo para ser salvo, eu gritei? Nietzsche está meio dizendo o seguinte: meu irmão, se o padre gritou, o padre tem dúvida. Se o padre tem dúvida, imagine você, um mortal. O que Nietzsche, ele critica dessa moral, porque você poderia dizer o seguinte: mas Nietzsche, tudo bem, mas e se eu me confortar nessa moral? E se isso for bom para mim? O Nietzsche diz: você está desperdiçando a vida. Você está desperdiçando a vida por quê? Porque você está passando toda a sua vida preso à morte. Um dito popular que não foi o Nietzsche que diz, mas é meio que uma interpretação desse texto que eu acabei de falar para vocês, que é quando ele diz o seguinte, para bom entendedor serve. Ele diz o seguinte: um dia eu vou morrer, mas todos os outros não. O que ele está dizendo? Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Mas todos os outros dias não. Todos os outros dias eu vou estar vivo. Então ele diz: por que eu passar todos os dias da minha vida preso ao dia da minha morte? O que o Nietzsche está querendo dizer é que essa moral do fraco faz com que eu utilize, com que eu gaste todos os momentos da minha vida com o dia da morte. Ou seja, quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou tomar uma atitude, quando eu vou promover uma ação, sempre que eu estiver dotado por essa moral, eu vou estar interligado, conectado com o dia da minha morte. Olha, eu tenho que fazer isso, porque eu preciso ser salvo quando eu morrer. Então ele vai dizer, a decadência da civilização ocidental, que agora vocês estão vendo o que significa isso, a decadência da civilização ocidental é porque seguem uma moral fraca. É porque seguem uma moral na vida, pensando na morte. Essa era a crítica dele. O Nietzsche vai dizer... Pronto, você vai ver agora. Vamos falar nisso agora. Então, Nietzsche vai fazer o seguinte. Nietzsche foi quem professou a palavra famosa, não é? Que Deus está morto. Essa teoria do Nietzsche, ela é justamente significativa a isso. É como nós tratamos a ideia de Deus.
A ideia de Deus, quando foi extremamente racionalizada, a evolução da sociedade, né, a extrema racionalização da sociedade foi a responsável pela morte de Deus. Lembre de uma curiosidade, pessoal. Olha só, o Nietzsche, ele diz direto no seu livro: sou ateu, mas não sou tolo. O Nietzsche vai falar do super-homem. Já já a gente vai falar. Nietzsche vai dizer que só o super-homem, como Igor me perguntou agora, que eu vou começar a sua resposta, Igor. Como deveria ser levada a vida? A vida deveria ser levada por uma moral própria. Nós deveríamos viver uma vida preso à vida, aproveitando a vida como ela é, aproveitando ela com pontos positivos e negativos, com coisas boas e com coisas ruins. Mas a principal ideia é que eu crie minha moral. É que eu crie minha própria moral, não é? Ou seja, eu seja o dono da minha moral e não siga uma moral que já existe. E para piorar, seguir uma moral que já existe e é uma moral do fraco. Isso me debilita. Eu não posso levar uma vida com um pensamento debilitado. Então, Nietzsche vai dizer que o que nós devemos fazer, o motivo da vida seria se libertar dessas normas morais que foram criadas pelo cristianismo. Nós tínhamos que nos libertar, que na verdade elas são prisões. Na verdade, a moral do fraco, a moral de rebanho, a moral do escravo, ela é danosa à nossa vida. Ela vai nos empurrar historicamente para uma vida débil, uma vida extremamente apolínea, uma extremamente não prazerosa. Porque se nós levarmos a moral do fraco é intimamente apolínea, certinha, não é? Onde você nega o corpo, onde você nega o prazer, onde você nega os devaneios, onde você nega os exageros que fazem parte de você. Não é? É tanto que tem uma curiosidade que, quando ele fala ainda dessa questão da moral, só para você lembrar, que é quando ele fala uma coisa assim, ó, o devaneio versus a compaixão. O que ele quer dizer com isso? É uma prova para ele mostrar como a moral é contraditória. Como a moral é contraditória. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que seja mais prático para vocês entenderem na idade que estão. Você imagina o seguinte, imagina que você está com um namorado na porta de sua casa, certo? Se despedindo dele com sua mãe no terraço da casa. Já imaginaram isso? Cena comum, né? Principalmente quando você leva o primeiro namorado para casa. Aí você está lá com a menina na porta de casa, a mãe esperando, e você deu aquele beijo de despedida. Agora imagina aquele beijo escondido atrás da escola. Lá por trás da árvore. Se eu fosse perguntar a vocês dois qual era o mais prazeroso, foi o quê? Foi o certinho ou foi o devaneio? Ou foi quando você exagerou? Se a gente for pegar os momentos mais prazerosos que a gente teve na vida, os momentos mais prazerosos que a gente teve, foi quando a gente teve limites ou foi quando a gente excedeu limites? Você tem alguma dúvida? Mas o devaneio é pecado. O devaneio é proibido. Não é? Então, olha como Nietzsche diz, como é que pode uma coisa que me faz bem, uma coisa que me dá prazer, ser proibida? Não tem lógica para o Nietzsche. O Nietzsche tem que dizer que nós temos que viver a vida sem estar preso a princípios morais que não foram criados por mim. Eu não deveria ser obrigado a seguir uma moral que não foi eu que fiz, não foi eu que criei, e que muitas vezes essa moral me prejudica. Não é? Então o Nietzsche falava, no sentido da vida, em se libertar dos princípios morais. Viver uma vida liberta, viver uma vida onde você discerne o que é certo e o que é errado através de suas experiências. Não é? Através de suas experiências. Aí vamos lá para outra palavra. Olha ali, genealogia da moral.
a moral do fraco, a moral apolínea, de rebanho, a moral do oprimido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez o clímax da moral cristã judaica, você tem alguma dúvida que é a compaixão? A compaixão é uma das palavras mais fortes que existe no princípio cristão judaico, não é ou não é? Porque você tem compaixão justamente por quem? Fraco, escravo, o oprimido. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Aí o Nietzsche dizia o seguinte: imagina que tu passou no vestibular para medicina, recebesse o resultado de noite. Tu acordasse de manhã, foi lá comemorar com os amigos, foi tirar foto. Quando tu chega em casa de tarde, na hora do almoço, tá lá a tua família te esperando, né? Fizeram um banquete, né? Seu prato principal está na mesa, com as pessoas que você mais gosta. Aí você, num determinado momento, liga a televisão. Aí passa uma criança lá na África, desabrigada, ou uma criança da enchente do Rio Grande do Sul. Aí, quando menos espera, tu começa a chorar. Não é? Curiosidade. Você começa a sofrer. A Nietzsche está dizendo, porra, tu está sofrendo por uma coisa que não lhe pertence. Você está sofrendo por uma coisa que você não vai conseguir fazer nada. E você está se lamentando, está se doendo. A palavra sofrer vem de se doer. Você está se doendo e está sofrendo por uma coisa que não tem conexão com você. Mas isso é visto como o quê? Uma coisa boa. Você vai ser elogiado. Não é? Você vai ser chamado de virtuoso. Porque você sofre no lugar do outro. Então, o Nietzsche vai dizer que isso é confuso. É como se a existência não fizesse sentido. Eu estou aqui na vida para levar uma vida resignada pela morte, pela moral do fraco. Então, a teoria do super-homem é a teoria da libertação. Viver uma vida livre é viver uma vida liberta de princípios morais, mas principalmente da moral cristã. Ele é bem incisivo quando ele fala disso. Aí eu estou querendo que vocês entendam a justificativa do ateísmo dele. É essa relação. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, para você entender agora. Ele vai dizer que nós temos uma coisa natural na gente, que é o que ele chama de potência ou poder vital. O que é potência ou poder vital? É uma força que nos faz querer viver, não é? É uma força que nos faz querer viver constantemente. Só que ele vai dizer que essa força que nos faz viver, ela pode ser fraca, quando você segue essa moral, e ela pode ser forte. Então você vai ter uma potência vital ativa e uma potência vital reativa. Né? O que é uma força vital ativa? É uma coisa original. É uma coisa que parte, ativo. Ele partiu de você. E uma coisa reativa é apenas uma resposta. Não é? É uma resposta. Então ele vai dizer: quem é a força reativa? Quem é o poder vital? É tudo que nós temos. O poder vital é isso que a gente está tendo agora aqui. A gente está vivo, fazendo algo, se movimentando, tomando atitude. Isso é a força vital que ele chama. É o poder ativo, a potência ativa que todos nós temos. Essa potência, vital, ela pode ser ativa e reativa. O que é a potência reativa? É aquela que você está imbuído em conveniências. Por exemplo, se você quiser pegar a arte, pronto, vocês vão entender já já o que é o niilismo. Né?
Vocês vão entender o niilismo. Por exemplo, na arte, imaginem um artista que vai gravar uma música. A força vital reativa é aquela que o artista ele grava a música para vender. Porque a música que ele está gravando é uma resposta ao que ele está vendo na sociedade. Aí eu vou gravar uma música, vou falar nisso, nisso, nisso e nisso, porque eu sei que isso vai vender. Então, a ação reativa é uma ação estratégica de conveniência. Você está fazendo algo por conveniência. Aquele velho exemplo. Você está dando esmola, porque você quer ir para o céu. Né? Você está fazendo uma caridade, porque você quer ser bem visto. Isso é uma ação reativa. Então, tem seres que vão viver, a maioria do mundo ocidental, vive de maneira reativa. Vive de acordo com a conveniência moral. E a força ativa, não é todo mundo que tem. É daí que vai surgir o super-homem. A teoria do super-homem de Nietzsche. A teoria do super-homem. Qual é a teoria do super-homem de Nietzsche? O Nietzsche vai dizer que o super-homem é aquele que tem a força ativa. E como é esse? Imagina o cantor. É o cantor que vai fazer uma música pela sua inspiração. Ele não está preocupado quem vai comprar, quem não vai comprar. Lembra que a vida é feita de sucessos e insucessos? A vida é feita de coisas boas e ruins para Nietzsche. O cara da força ativa, ele está fazendo o que ele gosta. Ele não sabe nem no que isso vai dar. Mas ele tem a atitude de fazer aquilo. Aí eu vou fazer um quadro. Aí eu vou pintar um quadro que todos os meus alunos entendam. Força reativa. Eu vou fazer um quadro da maneira que eu quero. O que está na minha cabeça, minha inspiração, meu ego, minha vontade. O cara da força ativa é um ser liberto. O cara que tem a potência ativa, ele é transformador, ele modifica o meio. Suas ações, elas estão conectadas